Muito boa noite, está entrando na sua casa mais uma edição do Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. No programa Comunidade em Pauta de hoje, nós vamos conversar com o fisioterapeuta graduando em quiropraxia, Luiz Idel. Ele que é integrante da Clínica GAD em Tramandaí. E o nosso assunto será os problemas da coluna, hérnia de disco, entre outros. Luiz, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. No mundo de hoje, no mundo atual, as pessoas cada vez têm mais problemas na coluna, se queixam de dores nas costas, hérnia de disco, enfim. Quais os principais problemas que chegam à Clínica GAD e que você tem tratado? Muito boa noite, um grande prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando junto com a comunidade, falando sobre um assunto muito importante, que é o problemas de coluna, como hérnia de disco, entre outros, né? E falar sobre coluna é levar educação e saúde, algo que é muito importante, algo que tu abrindo esse espaço é algo que a comunidade vai aproveitar bastante. Respondendo a tua pergunta ali, que me questionou qual é a maior parte dos problemas de coluna, a grande maioria é hérnia de disco, né? O número 1. Na região lombar é o top 1, né, seguido da região cervical. Então essas duas regiões da coluna são as que são mais acometidas, principalmente por hérnia de disco, por desalinhamento, protusões discais, abalamentos no disco, né, e isso gera normalmente alguns problemas como dor, formigamento, falta de força e gera uma incapacidade na maioria das pessoas que são acometidas então por hérnia de disco e essas outras patologias. Luiz, o que são os discos e o que é a hérnia de disco? Como ela é provocada, como é que ela acontece no corpo? Então, Sandro, ela é uma resposta mecânica do corpo. Então, assim, ela é uma resposta onde o disco ele gera um aumento do desgaste, então a famosa discopatia degenerativa, ela está associada a uma protusão do disco. Então o disco ela invade a raiz nervosa, essa raiz nervosa é o que leva o comando para o resto do corpo, como sensibilidade, então a dor, o formigamento, também as forças, né? Então a pessoa acaba perdendo força quando tem uma hérnia de disco, e isso é gerado quando tem então um cisalhamento, a vértebra tem um aumento de movimento. Esse aumento de movimento, ele é ocasionado em resposta a um bloqueio articular. Então, assim, normalmente a região que tem mais bloqueio articular é a região do quadril e a região torácica. Por isso que a região cervical e a região lombar são as mais acometidas, porque são as regiões mais livres, aonde tem, então, um aumento desse movimento, né, em resposta a um bloqueio articular. Isso faz, então, com que gere uma inflamação no nervo, com a invasão desse disco na raiz nervosa, gerando sintomas. Agora, boa parte da população vai ter esse problema algum dia? Sim, então assim, a OMS estima que 80% da população vai sofrer ou já sofreu. Altíssimo. E eu até digo que essa estimativa, ela está meio que por baixo. Então todo mundo conhece alguém, ou sabe, alguém que já sofreu ou está sofrendo com problema na coluna. Então se 80% da população vai sofrer, é um número muito grande. E hoje em dia não tem mais nem idade para a pessoa ser acometida por um problema de coluna. Agora, essa é uma questão importante. Muitas vezes as dores na coluna ela começam a surgir a partir de uma determinada idade com mais frequência, é claro. Como é que é essa questão? As crianças também têm dores na coluna, os jovens, os adolescentes, enfim? A grande diferença está na origem do problema. Então, assim, a criança ou adolescente está mais voltada à questão postural,
Então, assim, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais com o uso de tecnologia, celular, com uma posição mais flexionada do corpo, né? Já o adulto, a pessoa ativa, né, que está ali entre os seus 35, 55 anos, elas são mais acometidas, então, por hérnia de disco, por essas protusões discais, e já o idoso ele está mais relacionado ao desgaste, às artroses, né? Então, cada faixa etária tem o seu estilo de dor na coluna e uma patologia que está associada por trás disso. Agora, como tratar esse problema de hérnia de disco? Então, assim, a minha profissão ela é voltada no tratamento da causa do problema. Então, assim, não adianta a gente querer tratar os sintomas, né? Normalmente a pessoa vai apresentar dor, formigamento, né? Falta de força. Se a gente for tentar encurtar o caminho, tentar ir pelos sintomas, a gente não vai dar um tratamento efetivo. Então a gente tem que conseguir primeiro identificar a causa do problema. Após a identificação da causa do problema, que pode ser então, que nem já foi dito, um bloqueio articular, né? A gente elimina essa causa e em resposta à eliminação da causa vai vir um alívio da dor. Então o alívio da dor no tratamento conservador, que é o que eu realizo, ele é uma consequência. Então, primeiro a gente elimina um bloqueio articular, elimina uma má postura, e aí a gente consegue, então, eliminar a dor de forma efetiva. A partir do momento que a gente toma um medicamento, que a gente faz um procedimento mais invasivo, isso faz com que a gente mascare o problema, a causa do problema. Então, a gente acaba fazendo com que a pessoa pare de sentir a dor, a pessoa vai acabar fazendo coisas que a dor limitaria, então a dor ela é importante nesse momento para mostrar que tem o problema, e a pessoa vai fazendo movimento ali com bloqueio articular e tudo mais, vai chegar um momento que o remédio vai parar de fazer o efeito e a pessoa talvez possa até estar pior daquela sua dor. Agora, depois já vamos falar dos tratamentos que você desenvolve. Nós temos uma outra questão muito importante que popularmente as pessoas dizem, estou com dor nas costas, é o meu nervo ciático. O que é isso? O que é a questão do nervo ciático e como ele age em todas as questões de dores nas costas? Então, é importante a gente entender então o que é o nervo ciático, para onde que ele vai e como é que ele funciona. Então, assim, o nervo ciático ele é toda a junção do nervo que sai da região lombar. Então a gente tem ali em torno de 6 nervos principais ali da região lombar, que vai da L1 até a S1, que são os que normalmente têm comprometimento, né, e que geram hérnia de disco. E então todos esses nervos, eles formam o ciático. Cada nervo desse vai para uma região específica, no caso do ciático, para a perna. Sim. Então o nervo ciático sai da coluna e vai fazer toda a inervação da perna. Por parte de trás da perna, pela parte da frente, pela virilha. Então pega toda essa região. Quando tem a hérnia de disco acometendo um desses nervos, vai gerar os sintomas no trajeto desse nervo, onde ele determina o caminho dele. Perfeito. Agora, em relação a tratamentos que você realiza dentro da sua linha da medicina, você tem a questão da quiropraxia, fisioterapia. Eu gostaria que você falasse um pouco de como você atua nesses problemas junto aos seus pacientes. Então, Sandro, eu sou fisioterapeuta, pós-graduado em quiropraxia e atualmente eu sou graduando em quiropraxia também. Então, meus estudos, o meu trabalho, ele é todo voltado para o tratamento conservador da coluna. Diante disso, né, a gente realiza com alta tecnologia. A gente imprimiu dentro da nossa clínica maquinário, equipamentos onde nos proporcionam resultados muito bons, né? Dentro especificamente da fisioterapia, da quiropraxias e técnicas de osteopatia. Então a gente consegue fazer um aglomerado de técnicas, então a pessoa chega lá, ela não vai fazer uma técnica específica, somente aquilo dali. A gente consegue um aglomerado de técnicas, pegar o que tem de melhor em cada área, o que tem de melhor na fisioterapia, na quiropraxia, na osteopatia, para fazer um protocolo de tratamento específico para aquela pessoa e a gente conseguir resolver. Então, a gente usa o alinhamento da quiropraxia, a liberação miofascial
da fisioterapia, usa técnicas da osteopatia para a gente conseguir gerar um bom funcionamento do sistema, dos órgãos, junto em relação à coluna. Agora, para quem desconhece, quiropraxia, para muitos é uma palavra nova. Outras pessoas já têm o conhecimento do que é a quiropraxia, mas na realidade o grande público ainda tem uma curiosidade. O que é a quiropraxia? A quiropraxia é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos, tá? E ela basicamente faz os ajustes vertebrais e articulares. Então toda vértebra, toda articulação do nosso corpo que sofre com algum desalinhamento ou com algum bloqueio articular, a quiropraxia tem o intuito de ir ali e fazer o alinhamento para devolver a mecânica do corpo. Eu normalmente faço uma associação ao carro. Sim. Né? Então assim, o carro ele precisa ter o quê? A geometria e o balanceamento para ele andar alinhado e com isso não ter um desgaste maior num pneu ou outro. O corpo humano é a mesma coisa. Se a gente tem um desalinhamento, um joelho vai sofrer mais, uma articulação do tornozelo, do quadril, da coluna vai acabar sofrendo, vai acabar tendo um desgaste a mais. Esse desgaste vai gerar todo o problema. Então, a quiropraxia serve para fazer a geometria e o balanceamento. A gente alinhando o corpo vai ter a mecânica normal, a mecânica certa e não vai sofrer os processos de desgaste de forma mais acentuada. Uma coisa também que é importante a gente salientar, as pessoas normalmente fazem exames, vê lá discopatia degenerativa, desgastes. Sim. Isso é um processo natural, normal do corpo, onde todo mundo vai começar a sofrer a partir de uma certa idade. O que não pode acontecer é esses desgastes, esses problemas ser de forma acelerada, ser de uma forma não parelha. É que nem o carro. O carro vai andar, vai gastar o pneu. Vai chegar um momento que tu vai precisar fazer a manutenção do pneu. Mas ele vai gastar de forma igual e não vai sofrer o carro. Agora, Luiz, a partir de detectado um determinado problema, quanto tempo se leva para fazer um tratamento para recuperar ou então pelo menos para deixar numa situação confortável? Porque quando há uma degeneração óssea ou enfim, fazer com que volte ao normal quase impossível, né? Mas quanto tempo leva um tratamento dentro da fisioterapia, dentro da quiropraxia, para que a pessoa volte a se sentir confortável? O que fez eu ir para a quiropraxia dentro da minha profissão foi a busca de um resultado rápido, de um resultado mais imediato. Então, assim, eu trabalhava em várias áreas dentro da fisioterapia, aonde eu fazia os tratamentos e aí daqui a pouco eu via que o resultado demorava muito para aparecer. E eu encontrei na quiropraxia, no tratamento da coluna, algo que me trouxe um resultado mais imediato. Então, assim, desde o primeiro momento, desde a primeira sessão, o paciente tem condições de sair do atendimento com melhora, né? Sair com um alívio da dor. O tempo de tratamento, isso vai depender muito da patologia e do estado que o paciente chega para mim. Então, assim, tem protocolos que são curtos de tratamento. Então, assim, eu vou lá, avalio o paciente e vejo que aquele caso ali, em poucas sessões, ele melhora. Alguns pacientes, a gente pega desde paciente que não está conseguindo caminhar, cadeira de roda, andador. Claro, esse tipo de paciente vai levar mais tempo. Então, assim, ele precisa passar por todo um processo de readaptação do corpo. Precisa ser alinhado, precisa ser descomprimido, precisa ser estabilizado. E tem pacientes não, que tem uma vida ativa, que tem uma vida mais com musculatura boa, faz academia, faz exercício físico e tudo mais, e que favorece um tratamento mais rápido. Ele já está com meio caminho andado. Então, assim, um ajuste ali, um ajuste aqui, que faz com que ele tenha um tratamento mais rápido. Outros pacientes necessitam, então, também de um tratamento mais demorado. E isso é independente de idade, é independente de estado físico, é dependendo da patologia. Atendi essa semana uma senhorinha de 91 anos. E ela faz um protocolo extremamente rápido, porque tu olha para ela, ela está super bem, ela tem algumas dores, está fazendo o alinhamento dela, e está perfeitamente. Em poucas sessões dela está ótimo. Agora, uma curiosidade. Quando a pessoa começa a sentir alguma dor na coluna, seja ela qual for, muitas vezes, vou no posto de saúde procurar um médico, ou um especialista, enfim. Como é que é essa questão do médico da coluna? Ele
vai primeiro no médico ali do posto de saúde, vai direto no fisioterapeuta quiropraxista, enfim, como é que é o funcionamento desta rede de atendimento? Toda equipe da área da saúde tem seu papel fundamental dentro da área, né? Então, assim, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. O que significa isso? Significa que tu não precisa passar por outro profissional para ter acesso ao fisioterapeuta. Então, o paciente sentiu uma dor, tem um desconforto, identifica que precisa de um atendimento de quiropraxia, daqui a pouco não quer tomar medicamento, quer fazer algo mais conservador, pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta identificar a necessidade de realizar algum exame, de interpretar algum exame, ele pode fazer isso, não precisa encaminhar para outro profissional. Mas se vê que tem um processo inflamatório muito grande, se tem a necessidade de uma intervenção médica, o próprio fisioterapeuta pode fazer o encaminhamento para os outros profissionais que for necessário. Assim como o contrário também acontece, né? Como é culturalmente, né? As pessoas têm algum problema, alguma dor, procuram um médico, né? Porque ainda se tem ainda essa cultura, né? Tanto as pessoas quanto os sistemas, né? Tanto muitas vezes a gente vê plano de saúde só liberando conforme a liberação médica, serviços públicos, né? Então as pessoas culturalmente têm já isso enraizado. Sem essa necessidade. Mas os médicos normalmente encaminham, né? Até porque, assim, problemas na coluna, 95% melhoram com tratamento conservador. Então, a cada 100 pacientes, 5 evoluem por uma cirurgia ou por um procedimento mais invasivo. Então, o tratamento conservador, cada vez mais ele está se consolidando, está entrando novas tecnologias, está entrando instrumentais novos que nos auxiliam para gerar um resultado muito satisfatório. Você fala na questão desse tratamento que não se utiliza de remédios, né? De fármacos, apenas as mãos, né? E os equipamentos que cada vez evoluem mais, é isso? Isso aí. Né? O intuito é gerar a melhora na causa do problema. Então, sem encurtar caminho, sem pegar atalhos, né? Sem tentar fazer com que tu tire uma inflamação sem tirar o causador. Passou o efeito do medicamento, aquilo que está causando o problema naquela pessoa vai voltar a gerar aquela inflamação, a pessoa vai voltar a ter a dor. Voltando lá para o carro, não adianta nada tu tá com o pneu furado, todo dia de manhã ir no posto de gasolina encher o pneu. Se no final do dia o pneu vai continuar furado, vai continuar vazando ar, tem que ir no borracheiro, tem que tampar o furo. É a mesma coisa, temos que ir na origem e na causa do problema. Agora, como é que você acha esse problema? Apenas no toque, através da conversa com o paciente? Como é que é feito todo este procedimento para você chegar a um tratamento? Todo paciente que chega na clínica, ele passa por uma avaliação. Né? Então, se o paciente tem exame, a gente vê os exames. Se o paciente é colhida a história do paciente, é visto quais são os sintomas. Então, assim, toda doença tem sua história. Sim. Né? Então, assim, a pessoa vai me contar como é que surgiu, o que ela sente, como é que vem evoluindo, a velocidade dessa evolução. Diante dessas informações, a gente consegue, então, identificar qual é a origem. Muito difícil fugir desse sistema, né? Então a gente com uma boa avaliação, né? A avaliação ela é fundamental, ela é o que vai fazer encurtar caminho no tratamento, ela é o que vai dar eficácia no tratamento, porque ali a gente vai identificar a real causa do problema, né? E com isso a gente consegue então determinar certo o tratamento do paciente para ele obter a melhora dele. Bom, você citou equipamentos que utiliza nos tratamentos. Que tipo de equipamentos são esses e como é que você acompanha a evolução destes equipamentos, uma vez que a tecnologia, cada dia, nos oferece novos caminhos? A gente tem que estar sempre antenado, sempre ligado, sempre estudando, sempre fazendo cursos. Então, assim, eu sou um profissional que procuro sempre estar atento no o que tem de melhor no mercado, o que as referências estão fazendo, né? E tento trazer isso para Tramandaí. Então, assim, hoje eu posso dizer assim, o meu nível de equipamento, o meu nível de maquinário, ele está
à disposição das pessoas da comunidade do litoral a mesma coisa que se usa nos maiores centros de tratamento conservador. Então hoje a gente tem um nível de tratamento altíssimo, com resultados altíssimos e resultados comprovados. Tanto comprovação científica quanto comprovação popular, dos pacientes que passam pelo tratamento testemunhando a sua melhora. Então, normalmente, assim, ó, eu publico nas redes sociais, mostro as evoluções dos pacientes. Então, a gente precisa estar antenado no que está acontecendo, buscando conhecimento, né, fazendo cursos. Atualmente, assim, a gente faz em torno de 2, 3 cursos por ano, tenta buscar o que tem de melhor. Estou fazendo uma graduação dentro da área onde eu já fiz uma graduação. Eu brinco e falo assim para os meus familiares. Eu sempre tive a vontade de refazer o que eu aprendi com a cabeça que eu tenho hoje. É a oportunidade que eu estou tendo. Então hoje eu estou dentro novamente de uma faculdade, revendo o mesmo assunto que eu vi anos atrás, com a cabeça que eu tenho hoje. Um olhar diferenciado. Um olhar diferente, um time diferente, onde eu consigo aprender com novas pessoas, né? Então, eu até hoje aprendi com fisioterapeutas, pós-graduados em quiropraxia. Hoje eu estou entrando junto com os graduados em quiropraxia, então uma visão um pouco diferente do mesmo assunto, né? E eu chego na clínica após essas aulas, após os cursos, já podendo aplicar. Eu não preciso esperar mais, eu já posso chegar já. O estudante, né, o acadêmico, e isso aconteceu na minha época, né, precisa terminar toda a formação para pôr em prática coisas que tu aprendeu lá no início da faculdade. Então hoje eu coloco em prática logo em seguida que eu aprendo. Após a aula eu já estou colocando em prática com o paciente. Então isso dá uma mão melhor. Isso dá um time de tratamento muito melhor. Então, o segredo de estar atualizado, de conseguir trazer essas tecnologias para dentro do litoral, que estava carente desse tipo de serviço, é estar sempre buscando, estar sempre se informando, sempre atrás de conhecimento. É claro, o litoral norte, ele tem hoje uma grande parcela da população de uma idade um pouco mais avançada e cada vez mais aposentados vêm morar aqui no litoral norte, pela qualidade de vida que a região nos oferece. A Clínica GAD, desde quando que ela existe e como é que você detectou que aqui na região este tipo de atendimento seria necessário e também se ampliaria cada vez mais? Resumindo, a minha história profissional, ela se deu em Tramandaí. Eu nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre, fiz a faculdade em Porto Alegre. Eu me formei numa sexta-feira, numa segunda estava vindo aqui para trabalhar um mês em Tramandaí. Nesse um mês que eu trabalhei em Tramandaí, já não consegui mais retornar. Porque daí tu já conseguiu um domiciliar, 2 domiciliares, atendimento, trabalhava numa clínica, daqui a pouco consegui uma nova clínica para trabalhar. E então eu vim para passar um mês com o intuito de voltar a Porto Alegre, e simplesmente não tive essa oportunidade de voltar a Porto Alegre. Tramandaí me consumiu. Eu precisei ficar, porque não tinha mais escapatória. E aí quando eu vi, eu já estava com 1 ano de Tramandaí. Quando eu já vi a necessidade de daqui a pouco expandir. Eu sempre fui muito audacioso em questão de querer abrir empresa, ter o meu próprio negócio. Então, hoje, junto com a minha esposa, a gente toca a Clínica GAD. A Clínica GAD já tem quase 10 anos. Então, eu fico na parte técnica da empresa, eu fico fazendo os atendimentos, a Samara faz a parte da cobertura, faz a parte administrativa dentro da empresa, e a gente foi adotado por Tramandaí. Então Tramandaí necessitava do nosso atendimento e eu estava aqui à disposição, querendo trabalhar, querendo proporcionar algo bom, né, tanto profissional para mim quanto para a comunidade. Quando eu vi, já estava com uma clínica, graças a Deus, bem estabelecida, há tempo na cidade, né? E fazendo esse trabalho que agora a gente passou por várias áreas da fisioterapia, né? Então atendia público geral de todas as patologias, e hoje a gente consegue trabalhar dentro da fisioterapia focado, trabalhando única e exclusivamente com coluna. O Comunidade em Pauta vai um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o Luiz, fisioterapeuta e também pós-graduado e graduando em quiropraxia.
lá da Clínica GAD. Nós vamos saber um pouco mais de questões da coluna e também da própria clínica. Estamos de volta com Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o fisioterapeuta e também graduando em quiropraxia, Luiz Idel. Ele que é integrante da Clínica GAD, que atende no município de Tramandaí. E o nosso assunto são os problemas da coluna, esta linha que o Luiz elegeu para trabalhar. Agora, Luiz, você já tem o seu nome consolidado, a Clínica GAD tem uma grande carteira de pacientes e o dia a dia faz com que você tenha um contato com essas pessoas de uma forma muito harmônica e muito carinhosa. Como que é o seu dia a dia com os pacientes e qual é a satisfação do Luiz quando aquele paciente que você tratou, ele volta lá na sua clínica dizendo, estou bem? Então, assim, todo paciente que acaba entrando dentro da clínica, ele acaba virando um amigo porque ele acaba tendo a necessidade de voltar mais vezes. Sim. Né? Então, assim, por que voltar mais vezes? Porque precisa dar manutenção. Né? Então, assim, a gente fazendo a manutenção, assim, a gente encontra novamente as pessoas depois de 2, 3 meses e a gente consegue perceber e ver a evolução daquela pessoa. Né? Então, que nem eu te disse anteriormente, o que me motivou a fazer o tratamento de coluna, a ir para a quiropraxia, foi a resposta rápida, né? O tempo de tratamento mais rápido, né? A evolução daquele paciente. Então, em poucas sessões, a gente acaba vendo a evolução. Aquele paciente volta para sua rotina, volta a fazer as suas coisas e quando a gente vê, ele retorna lá na clínica 2, 3 meses depois para o seu retorno e já com a disposição ele chega, senta na minha mesa, tô bem, vim só para revisão. Isso é o que nos alimenta, o que nos traz a satisfação em fazer esse tipo de serviço, de atendimento com uma resposta e com uma qualidade muito boa. Agora, há casos em que o tratamento ele tem que ser, digamos, permanente. Você tem que ter sessões durante um longo período ou até mesmo a vida toda para ter uma qualidade de vida mais interessante? Todas as pessoas têm a necessidade de fazer alinhamento. Se 80% da população vai sofrer com problemas de coluna, isso já deveria ser rotina das pessoas, ser cultura das pessoas, assim como ir visitar o cardiologista, ir visitar o oftalmo, né? Visitar o quiropraxista deveria ser uma rotina, uma cultura das pessoas. Então, essas questões é necessário a pessoa ter uma continuidade no tratamento. Então, assim, ela vai permanecer, eu sempre oriento meus pacientes, pelo menos de 3, 4 meses,
voltar à clínica. Algumas patologias, como hérnia de discos mais graves, elas precisam de um tempo de tratamento um pouco mais prolongado. Sim. Mas o tratamento ele precisa ter início, meio e principalmente o fim. A pessoa entra na clínica, na avaliação, a gente já dá um prognóstico. O teu caso é o seguinte, e a evolução do tratamento ela é dada desta forma. Então, assim, eu não posso prender um paciente para o resto da vida numa dependência ao tratamento. Ele vai criar, ou ele vai fazer o seu tratamento, ele vai criar sua independência, ele vai voltar para a sua rotina e o retorno desse paciente é puro e simplesmente manutenções. Então, ele vem para a clínica, ele termina o seu tratamento, eu dou as orientações, realiza tais atividades, faz tais condutas e as manutenções. Vamos programar a manutenção 2 vezes no ano, casos mais graves, mais seguidos, casos mais tranquilos a gente pode estender, mas as manutenções é importante, assim como a gente vai em cardiologista, oftalmo, enfim. Agora, as questões de postura, elas estão aí no dia a dia fazendo com que as pessoas tenham problemas na coluna. É o uso do telefone celular, é o pessoal que assiste televisão na cama, é o pessoal que é sedentário, que de forma alguma faz algum tipo de exercício. Quais os malefícios destas questões, principalmente a postura no uso do telefone celular, também no trabalho, no dia a dia, em frente ao computador, às vezes com móveis inadequados? Enfim, gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa questão. Hoje em dia está na moda os profissionais que tratam de coluna, que tratam do corpo humano, falar que não existe postura errada, né? Na verdade, não existe postura certa. Postura é postura. Sim. Né? A gente tem a necessidade, o corpo humano precisa ter uma variedade de posições do corpo. Então, ora a gente está sentado mais ereto, ora a gente está mais curvado, ora a gente está mais solto, ora a gente precisa manter uma postura. O corpo pede a postura. E conforme a necessidade do corpo, a gente vai se adaptando. Quem nunca sentou no sofá e daqui a pouco foi resbalando, sentiu a necessidade e se ajeitou na cadeira. Os próprios ouvintes e os telespectadores do programa podem estar agora, nesse momento, corrigindo a postura. Pode ser. Percebendo que, minha postura não está legal. Está doendo, estou sentindo dor em determinado local e ajustar a postura. Mas não existe a postura certa, mas existe a postura errada. Então, assim, é inevitável falar que uma criança, um adolescente, uma pessoa normal ficar o dia inteiro curvado, aquilo dali está certo. Ou então, permanecer por muito tempo num posto de trabalho numa postura. Por isso que existe a ergonomia. A ergonomia vem para favorecer esse tipo de problema, né? Então, assim, a gente necessita cuidar as posturas erradas. Então, assim, se vai ver uma TV, tentar permanecer numa postura mais adequada, não ficar deitado no sofá todo torto, com uma perna para cima, um braço para o lado, a cabeça inclinada. E o pior, permanecer nessa posição por muito tempo de forma errada. Então, assim, vou maratonar uma série. Tudo bem, pode maratonar a tua série, mas não maratona a tua postura. A postura não pode, a postura tem que estar todo o tempo sendo modificada. É que nem dormir, por que a gente não permanece na mesma posição ao dormir? Porque o corpo necessita e pede a variação de postura. Existe uma posição ideal para dormir? Existe uma posição mais alinhada. Mas tu não vai permanecer naquela posição alinhada a noite toda. Tu vai ter variações de postura que ela é inconsciente, né? Então isso a gente tem que acabar cuidando. A má postura, né? Então eu sempre digo assim, ao invés de usar o celular inclinado, aproveita uma superfície lisa, leva o celular mais à frente do rosto. Né? Aproveita a cadeira, a mesa e apoia os cotovelos, traz o celular para mais próximo. Mas ficar também nessa posição por muito tempo vai trazer dores. Agora, na questão de exercícios físicos, qual é a importância para a coluna, principalmente, de você manter exercícios físicos, não digo diário, mas com uma certa frequência?
A musculatura, ela é um remédio para a coluna, para os ossos. O que estabiliza as articulações, o que estabiliza os ossos do corpo humano, nosso esqueleto, é a musculatura. Então a gente tem que dar uma atenção muito grande, muito valiosa para a musculatura. E se a gente for pensar, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai perdendo massa magra, músculo, e isso vai fazendo com que o funcionário que realiza a estabilização vai diminuindo. Então a gente precisa cuidar desse funcionário da coluna, que é a musculatura que estabiliza ela. Então assim, a gente precisa manter a atividade física de forma regular. Então assim, academia, muita gente torce o nariz muitas vezes, não gosto, não quero fazer, mas ela é fundamental, pois ela é o exercício que vai trazer trofismo, vai trazer volume muscular, vai trazer estabilização, dentro de várias outras modalidades, como por exemplo o pilates, o funcional. Então assim, existe hoje, e as pessoas cada vez mais estão começando a entender, que existem musculaturas estabilizadoras, que trazem essa proteção da coluna, o famoso core. Né? Então a necessidade de fazer exercícios que estabilizam o core, que vão estabilizar a coluna, que praticamente é musculatura abdominal, a musculatura em volta da coluna, né? A musculatura do tronco. Sim. Né? Isso vai fazer com que traga uma proteção. Claro, todas as articulações necessitam dessa estabilização, ombro, joelho. Então manter a musculatura forte, ela é fundamental, junto então com a prática do exercício físico. Claro, a pessoa pode praticar uma atividade física que gosta, um lazer, mas ela necessita também de algo mais específico para manter a coluna. E eu normalmente indico ou pilates ou então uma academia. Agora, durante a nossa entrevista, você falou de alinhamento da coluna. O que é isso? Como é que se faz este alinhamento e como é que ela se desalinha? A vida faz com que a coluna desalinhe. A vida faz. Então, assim, hoje em dia, tá, países como Estados Unidos, Canadá, o quiropraxista está na sala de parto. Muitas vezes antes da criança ir para a mãe, passa pela mão do quiropraxista. Principalmente aquelas crianças que ao nascer necessita de um fórceps ou de um manejo mais complicado e aí acaba trazendo alguns desalinhamentos. Pode trazer algum desalinhamento. E hoje se sabe que muito desalinhamento na vida adulta pode ter ocorrido lá na hora do parto. Então, nesses países já acontece o primeiro ajuste logo ao nascer. E com isso a gente vê a necessidade de manter o corpo alinhado. E o que causa esse desalinhamento é a vida. E como é que a gente percebe o que é esse desalinhamento? Tá? O desalinhamento, ele não é a pessoa ficar toda torta, não, são pequenas subluxações, que a gente chama, tá? Que são pequenos movimentos articulares que acabam gerando um bloqueio. Então, assim, uma articulação que era para fazer um movimento, vamos supor, de 10 graus de angulação, ela acaba gerando no seu dia a dia 5. Então, a gente precisa restabelecer aquele alinhamento para ela voltar a ter um ângulo de movimento de 10 graus. Então, quando a gente perde essa angulação, esse alinhamento, que são pequenos desalinhamentos, não são coisas grandes, muitas vezes a gente fala de desalinhamento, as pessoas associam com escoliose, com hiperlordose, hipercifose. Não, são pequenos movimentos que acontecem em cada articulação da coluna, que limitam o movimento, geram um bloqueio, que lá vai voltar ao assunto lá no início da nossa entrevista, que gera a compensação do movimento que vai gerar a lesão. Perfeito. Então a gente necessita desse alinhamento desses micromovimentos que estão desalinhados. Agora, Luiz, a quiropraxia ela vem crescendo e qual é a sua análise em relação a este crescimento, a busca da população por este tipo de tratamento, a partir de que ela tenha as informações, tenha conhecimento de que existe a quiropraxia. E eu já fiz alguns tratamentos com quiropraxias, todos eles com excelentes resultados. É a mudança de cultura.
Né? Então, assim, culturalmente está sendo realizada uma mudança. As pessoas dizem que a melhor propaganda é o boca a boca. Né? Então, assim, as pessoas vão comentando uma com as outras, vão mostrando o resultado, e isso faz com que gere uma demanda maior para o serviço. Então, assim, a quiropraxia só tende a crescer, só tende a aumentar o número de atendimentos, porque as pessoas percebem a evolução no tratamento, percebem a evolução rápida e duradoura do tratamento. Então, assim, é um efeito em cascata. Vai uma pessoa, leva a outro familiar, né? Hoje mesmo atendi 3 pessoas da mesma família em sequência. Então, uma vai influenciando a outra, uma vai mostrando para a outra que o efeito da quiropraxia, e isso faz com que aumente o número de profissionais, aumente o número de pessoas procurando o nosso serviço. E o resultado é o que vai efetivando o crescimento da profissão. Bom, e para quem não sabe, aqui no Litoral Norte nós temos muitos profissionais que atendem na quiropraxia, não apenas o Luiz, mas outros em Capão da Canoa, em Torres, em Osório, enfim, é uma linha que realmente cresce bastante aqui na região, né? Agora, falando um pouquinho mais da clínica GAD, nós sabemos que há aqui no Litoral Norte uma grande procura, não apenas pelo atendimento público, né? Mas hoje cresce muito o atendimento privado. A clínica GAD, o que ela oferece aos seus pacientes? O próprio serviço público aumenta a demanda e a necessidade do serviço privado, né? E a clínica GAD hoje ela oferece todas as condições para o paciente fazer a sua avaliação, receber seu prognóstico, entender o que vai necessitar de tratamento, o tempo de tratamento, e dentro desse prognóstico a gente consegue oferecer, dentro das condições daquele paciente, uma forma de fazer o tratamento sem prejuízos financeiros, E uma coisa assim, a questão financeira do tratamento, né? Ele se sai muito em conta, muito barato, levando em consideração o que normalmente as pessoas gastam com medicação. Verdade. Com o tempo parado, né? Hoje, o problema na coluna é o que mais afasta trabalhadores pelo INSS. Então, assim, é prejuízo tanto para a pessoa que vai ficar parada, pelo tempo de dor que vai sofrer, pelo que vai gastar de medicações, né? Não vai conseguir exercer sua laboral, para as empresas. Então, hoje em dia, cada vez mais cresce a procura até mesmo das empresas pelo nosso serviço, para manter os seus funcionários bem, para evitar esses afastamentos. Então, grandes empresas com um número grande de funcionários já perceberam que a maioria dos seus afastamentos é por problema de coluna, então já realizam dentro da empresa um crescimento dos atendimentos e uma demanda para evitar esse tipo de problema. Você falou em prevenção. Como é que se previne essas questões de coluna? Indo ao quiropraxista com determinada frequência, eu posso não estar com dores na coluna nenhuma, mas digo, não, vou ao quiropraxista para ver se está tudo bem, enfim, se daqui no futuro eu não vou ter algum problema, posso prevenir esse problema. Como é que funciona esta prevenção com a quiropraxia? É identificar de forma antecipada esses desalinhamentos que vão gerar a dor. Então, que vão gerar o problema. A partir do momento que a gente identifica um quadril mais posteriorizado, mais para trás, uma vértebra um pouquinho mais para cima, a gente realiza o alinhamento, isso vai manter a mecânica do corpo de forma igual, e isso vai evitar, então, toda aquela cascata de desgaste, de aumento de mobilidade ali na vértebra e gerando as consequências. Então, buscando antecipadamente esses pequenos bloqueios articulares, esses desalinhamentos. Aí a gente consegue prevenir esse tipo de problema. Então, assim, é que nem loteria. Se eu te falar que tu tem 80% de chance de ganhar na Mega da Virada, tu vai lá e duvido que não vai apostar. Então, assim, se eu te disser que tu pode ter um problema na coluna, que seu filho pode ter um problema na coluna, né? Quem é que não vai querer prevenir? Então isso aí é uma mudança de cultura. Por isso que eu falei assim, é muito importante a gente trazer educação e saúde para a comunidade.
né? É isso que a gente está fazendo, está trazendo informação, mudando uma cultura. A partir do momento que as pessoas estão nos assistindo, estão vendo a gente conversar e falando dessa importância, mais pessoas terem condições, então, de procurar esse tipo de serviço e evitar um problema futuro, né, que pode vir a aparecer 30, 40 anos depois. Sim. Agora, desde lá que você iniciou os seus estudos, até este momento que você juntou experiência, que você atende muitas pessoas, que você passou por momentos difíceis, por momentos de satisfação, enfim, como é que o profissional Luiz ele se sente podendo auxiliar as pessoas? Porque eu sempre digo que quando a gente ajuda, quando a gente faz o bem, com certeza nós teremos um adormecer muito mais tranquilo e teremos em nossa vida um andar muito mais interessante. Eu adoro o contato com as pessoas e a minha profissão ela me possibilita conhecer novas pessoas, estar em contato com as pessoas e trazer o benefício para ela, ver o estado que ela chega, muitas vezes de depressão, anímica, e ver a pessoa voltando depois de alguns dias com um sorriso no rosto, com uma melhora. Isso é o que hoje me satisfaz. Então hoje eu sou uma pessoa, dentro da minha profissão, extremamente realizado. Eu percebi a necessidade e uma demanda que não existia aqui no litoral. Vi que não tinha ninguém fazendo esse tipo de atendimento e busquei conhecimento, busquei tecnologia, me estruturei para estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje, de uma forma eficaz, de uma forma que traz resultado, e isso vai me autoalimentando, me autossatisfazendo, e isso é o que me motiva a buscar mais, é o que me motivou a fazer eu voltar para uma cadeira de uma faculdade, é o que me motivou a procurar mais recursos, né? Então, o investimento de tempo, não é só o tempo de atendimento que Sim. a gente, né, demanda, é um tempo estudando, muitas vezes finais de semana tá em casa, tá estudando, tá lendo, tá revisando. Muitas vezes eu tenho que parar, rever o prontuário de um paciente. Mas isso é feito com alegria, isso é feito com satisfação, isso é feito porque a gente vê que está fazendo algo diferente para aquela pessoa. Então hoje eu sou um profissional realizado, fazendo o que eu gosto, fazendo de maneira boa, né? E isso é algo fantástico. E felizes são as pessoas que durante a sua jornada aqui por este planeta encontram a satisfação no seu trabalho. Isso faz com que essas pessoas, com certeza, elas atuarão de uma maneira muito mais eficiente. Para encerrarmos, qual é o endereço da Clínica GAD? A Clínica GAD fica localizada na Avenida Caldas Júnior, 1750, bem ao lado do antigo cartório eleitoral, bem na rotatória ali da Emancipação. Referência inconfundível. Então, o prédio fica localizado na Avenida Caldas Júnior, mas a sala fica de frente à Praça do Rotary, né? Na Emancipação. Todo mundo, a cidade passa por aquela rótula em algum momento. Então, bem fácil acesso, fácil de estacionar, fácil de chegar. Então é um lugar bem tranquilo ali e bem fácil de se localizar. Vocês utilizam também as redes sociais para informar seus pacientes, enfim, para levar algum tipo de informação à comunidade? Sim, então a gente tem o nosso Instagram, que é @clinicagad. Tem o meu Instagram profissional, que é @luis.fisioterapeuta. E ali a gente está sempre trazendo dica, orientações, mostrando o antes e o depois dos pacientes, a nossa rotina dentro da clínica, né, mostrando o que a gente faz e como a gente faz. Luiz, nós agradecemos muito sua participação aqui no Comunidade em Pauta e por ter repassado o seu conhecimento aos nossos telespectadores. Eu que fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com a comunidade, trazendo educação em saúde, e sempre estou à disposição para estar conversando sobre coluna, que é algo que eu amo. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você, telespectador, e desejando uma boa noite.